Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo desse canal porque eu resolvi documentar alguns processos que eu tô fazendo aqui no meu empreendimento. Eu sou taróloga, numeróloga e trabalho também com psicanálise e reprogramação mental. E esse novo projeto vem de uma demanda que eu tenho, que chega para mim essa demanda, mas às vezes eu não consigo atender da melhor forma. Vou explicar do começo. Eu faço tiragens tanto para a área pessoal, financeira, amorosa, profissional, geral. Só que desde quando eu comecei, desde quando eu comecei na numerologia, em 2021, que era para ser, eu queria ser taróloga desde 2021. Mas quando eu comprei o curso, veio de numerologia também, e eu me apaixonei mais pela numerologia, porque eu não gostei da forma que estavam ensinando o tarô. Mas eu já tinha tarô, já estudava e tal, mas comecei a trabalhar mesmo com tarô em 2025, no comecinho de 2025. Então faz 1 ano e 6 meses, vai fazer 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses já, que eu comecei a trabalhar, né? A usar o tarô de forma para trabalhar. Mas eu já estudava desde 2021, tarô, baralho cigano, oráculos, enfim. Quando eu comecei a atender na numerologia, eu já vi que a egrégora que eu chamo muito são de mulheres muito poderosas, mas que elas não veem o próprio poder. Chegam com a vida estagnada, e quando a gente começava a fazer o mapa numerológico, eu vi ali que tinha muito potencial, mas aquele potencial estava bloqueado. Quando eu comecei a ter, e eu não tinha como ajudar mais do que isso, mais do que a numerologia, porque no momento, naquele tempo, eu só atendia com a numerologia. Mas eu sempre estudei outras coisas, né? Mas meu trabalho era numerologia. De tanto aparecer pessoas assim, mulheres assim, que precisavam esse direcionamento, eu comecei a estudar psicanálise. Então, fiz minha formação de psicanálise, mas não comecei a atender como psicanalista. Fui estudar, veio o impulso não, veio o momento certo de trabalhar com tarô. Então eu juntei numerologia, tarô, baralho cigano, né, as cartas em geral, os oráculos, junto com a psicanálise. E eu vi que nas cartas também, através do tarô, a egrégora que chegava para mim também era de mulheres que às vezes achava que a vida não estava andando por causa da vida amorosa, ou por causa da vida profissional, mas no fundo eram alguns bloqueios emocionais que ela tinha, e os meus decks, eles deixam isso muito claro. É incrível como ele destaca, esse problema dela é por causa disso. E quando eu mando a tiragem para a pessoa, eu falo assim, realmente, eu já tinha percebido isso, eu já sentia isso, já imaginava. Então eu comecei a ver que essa era o caminho que eu deveria seguir. E comecei a focar muito nisso. Então, várias vezes a gente começa uma tiragem para a vida amorosa, mas leva para uma coisa de autoconhecimento, tipo, se você melhorar isso aqui, se você curar essa ferida, aí o seu relacionamento vai melhorar, a sua vida pessoal, profissional, tudo vai melhorar. Percebendo isso, desde o tempo da numerologia, quando as clientes vinham falar comigo, dizer que o que tinha batido e as dúvidas que tinha e tal, porque o mapa numerológico, ele fala sobre o seu passado, presente e futuro. Então, algumas coisas não vão bater com você de imediato. Vai precisar de um tempo para as coisas acontecerem. Porque é o mapa da sua vida. Então, não vai dizer tudo, tintim por tintim, milimetricamente, falando do que vai acontecer na sua vida. Mas você vai ter noção dos maiores eventos que vai acontecer na sua vida, ali no baralho, no tarô, no mapa numerológico. E você vai ter o seu caminho, o destino que você tem que seguir, aonde você tem que focar. Então, o mapa numerológico é realmente um mapa da sua vida. E quando elas vinham falar comigo, elas falavam muito sobre isso, que queriam melhorar isso. E por várias vezes eu indicava uma terapeuta específica, no qual eu admirava muito o trabalho dela. Até quando eu fui fazer o meu quadro das possibilidades, que é tipo o quadro dos sonhos, mas é porque sonhos pra mim ficam muito no imaginário. Aí eu coloco o quadro das possibilidades, ou o quadro das metas.
Tem até uma mentorada minha que ela colocou no quadro o nome quadro magnético, uma coisa assim. Eu adorei, inclusive acho que eu vou aderir. E várias vezes eu indicava para essa terapeuta, inclusive tinha foto dela nesse meu quadro das possibilidades, porque eu queria muito ser uma terapeuta como ela era, assim, eu admirava muito o trabalho dela. Mas, sabe aquelas coisas assim, não conheça os heróis? Então, aí aconteceu algumas coisas que várias dessas clientes que eu mandei pra ela, voltaram pra dizer assim, então, Jana, eu não gostei. Então, a partir da terceira que falou, eu já tinha parado de indicar. E depois chegaram mais, até fui conversar com outras que não me deram feedback, elas falaram, realmente, eu não gostei do atendimento dela, porque era um atendimento muito... só avisava dinheiro. E lógico, gente, terapia, tarô, mapa numerológico, são serviços que a gente precisa cobrar. Lógico, é o nosso trabalho. Mas é diferente quando você faz, cobra o seu valor, mas quer realmente ajudar a pessoa, e quando você cobra só pra querer mais dinheiro e deixar a pessoa numa situação que vai ficar dependente de você. No meu caso, eu prefiro que as pessoas entendam como colocar na vida dela algumas coisas, como se curar para poder ser livre, né? Para serem livres. E aí eu parei e eu disse, tá, eu não vou pagar a... Porque assim, ela era muito conhecida e eu admirava muito o trabalho dela, acompanhava há muito tempo. E o que acontece? Eu fui fazer um determinado serviço com essa pessoa, com essa terapeuta. Porque ela estava oferecendo, achei interessante, diga, eu vou fazer esse serviço, porque eu sempre quis fazer esse serviço e vou fazer. Então, assim, eu entrei em contato, aliás, entrei em contato 2 vezes com ela. A primeira vez foi para saber sobre a formação, uma formação que ela estava dando, que eu queria muito fazer. E eu estava em dúvida entre ela e outra pessoa, mas ela ainda estava muito, assim, que eu queria muito que fosse ela. Mas ela foi muito arrogante, não me respondeu direito. E mesmo que você fale assim, mas eu acho que foi alguém que atendeu. Gente, mas você vai vender um produto acima de R$1.000, você precisa ter um atendimento ao cliente, no mínimo, decente, né? Já que você tá cobrando um valor ali e a pessoa quer tirar as dúvidas. E eu fiz algumas perguntas e a pessoa assim, tipo, nem eu falava bom dia, eu queria saber sobre tal coisa. A pessoa, é assim, assim, assado. Nem bom dia dava. Não se mostrava interessada em responder minhas perguntas, a pessoa que estava me respondendo, não sei se era ela. E acabou que pela falta de comunicação, eu disse, caramba, se ela é assim aqui, então não vou nem comprar essa formação. Aí comprei a formação de outra pessoa. Depois eu fui comprar um serviço dela que ela estava vendendo. Então eu entrei em contato, a pessoa também muito grosseiramente respondeu. E eu disse, eu quero ver como é esse atendimento. Era um valor baixo, aí eu fui e paguei. E tipo assim, parece que não tem não tinha uma dinâmica dentro que desse pra saber quando alguém pagava. Aí eu fui e falei, disse, olha, eu paguei, eu mando o comprovante por aqui, como é que eu faço? Aí ele, manda o comprovante pra cá. Aí eu fui e mandei. E não me responderam mais, só me responderam quando foram mandar o material. E tipo assim, só mandaram o material. Não agradeceu, sabe aquele mínimo que a gente espera que no atendimento ao cliente? Aí só assim, manda pra cá o comprovante, aí eu mandei, aí não respondeu nada, depois de uns 2, 3 dias mandaram o serviço, né, que era em PDF, e eu olhei assim, eu disse, gente, não conheço. Seus heróis é horrível. Aí eu fui logo lá, tirei, disse, não quero ser essa pessoa, quero ser uma pessoa melhor. Então eu fui, tirei, parei até de acompanhar ela, porque realmente não tava indo. Enfim, resumindo o porquê de tantas essas pessoas virem até mim falar, também as que vieram reclamar, disseram, Jana, eu preferia muito que fosse com você. Porque você, a gente vê a humanidade, a gente sente que você tem empatia, que você escuta realmente, que você não vê só o dinheiro. Não tem como você me ajudar de outra forma? Eu disse, não tenho, porque não tem como. Mas aí eu disse, tá, então se eu tenho essa demanda que vem das tiragens e do... Então, se eu tenho essa demanda que já vem, eu trabalho com numerologia, trabalho com tarô,
e através disso já tem uma demanda querendo esses atendimentos. Então, eu fiz um protocolo, né, que junta as duas formações, que é psicanálise e reprogramação mental. Eu criei um protocolo, não, eu criei um método que é a reprogramação mental e energética para poder aplicar nas consulentes, nas clientes que precisam desse atendimento. Começando a aplicar, o que aconteceu? Aí eu vi outra demanda. Primeiro, pessoas que não têm, aliás, não foi que eu vi uma demanda e vi um problema para mim. Porque tanto algumas consulentes não podiam pagar a reprogramação, o pacote de sessões, e talvez começou a ficar um tempo que não tinha como atender. Porque quando eu junto tarô, numerologia e começo a trazer as sessões de reprogramação mental, e eu sou uma pessoa que eu trabalho para viver, eu não trabalho para sobreviver, eu não sou o tipo de pessoa que começa a trabalhar de 5 horas da manhã e termino de 10 horas da noite, porque a minha energia não aguenta, nem a física, nem a energética mesmo, espiritual, não aguenta. Eu preciso ter um tempo para fazer as minhas coisas, para cuidar de mim, para cuidar da minha vida. Então, quando eu digo a agenda tá lotada, é porque as vagas daqueles dias estão lotadas, mas não são infinitas. Então, às vezes a pessoa pode mandar uma mensagem para mim, queria uma vaga para hoje. E eu dizer que não tenho vaga, mas eu tô na academia, porque não tem vaga para aquele dia, porque tem o horário que eu trabalho, deu pra entender? Então, tinha essa demanda das pessoas quererem sim esse atendimento, querer essa mudança, mas não tinha como participar da sessão. Porque como é uma sessão que eu vou parar para poder fazer, né, videochamada com você, vai ser um acompanhamento no WhatsApp também, é uma coisa muito mais personalizada. Então, não tem como eu fazer barato e nem tem como eu fazer para muita gente. Então, como é que eu vou fazer? Eu sempre tive vontade de fazer infoprodutos. Já fiz infoprodutos para outras áreas que eu trabalhei aqui na internet. Já fiz um infoproduto de autoestima também, que teve uma venda boa. E agora eu vou fazer esse infoproduto. E quais são as etapas? Eu vou trazer para vocês as etapas. Aqui, esse primeiro vídeo é falando sobre a ideia. Que eu protelei demais e eu fui fazer tiragem para saber, e realmente eu preciso de um produto que esteja vendendo e ajudando pessoas enquanto eu não estou dedicando a minha hora ali. Vou fazer um trabalho melhor que eu posso dentro desse infoproduto para poder vender. Vai ser um preço acessível e para que eu consiga continuar com os meus atendimentos e mesmo assim dando atenção de uma certa forma para outras pessoas. E se depois que passar por esse infoproduto a pessoa decidir fechar o pacote de consultoria tá vindo consultoria, não é consultoria, o pacote de sessões comigo de reprogramação mental e energética, então ela já vai chegar sabendo como é o processo, sabe? É uma porta de entrada para esse outro produto que eu tenho, né? Esse atendimento mais personalizado que eu tenho. E é isso. Então vamos fazer juntas. Vou mostrando para vocês aqui qual vai ser o passo a passo. Eu tendo a procrastinar muito essas coisas de infoproduto. Deixa eu ver quantos infoprodutos aqui muito bons eu tenho já para gravar e tal, e eu fico procrastinando. 1, 2, 3, 5 infoprodutos que são dores recorrentes das minhas consulentes e que eu posso ajudar de alguma forma e até por um preço bem mais acessível do que se fosse por uma consultoria, por uma mentoria ou por um pacote de sessões. E é isso, então esse é o primeiro vídeo porque eu quero documentar, eu quero ver o crescimento desse projeto. E como esse vídeo aqui, ele vai ficar, um YouTube, é um canal novo que eu tô fazendo. O outro canal que eu já tenho é só de leituras de tarô e numerologia, e sobre numerologia. E aqui eu vou falar mais do lado, como a gente pode trabalhar dentro disso, dentro desse mundo
holístico, né? De uma forma que você não fique exausta. Porque desde o começo a espiritualidade sempre falou para eu cobrar o justo, para eu não fazer tiragem, principalmente não fazer tiragens gratuitas. Não sei porquê, mas é uma coisa que a espiritualidade deixou claro para mim. E assim, qual é o meu acordo? Eu entrego o máximo que eu posso no gratuito para quem não pode pagar. Tenho meus produtos de fácil acesso, que você pode pagar um preço simbólico. E tenho a parte que realmente paga as contas, que é a questão das mentorias, das consultorias. Tem a mentoria holística, tem a consultoria numerológica, tanto para a empresa como para empresa é uma, para empreendedor é outra, empreendedora sem CNPJ, e para pessoal também, né, pessoa física. E tem as sessões, né, o pacote de sessões. E esses sim são os pacotes maiores que tem, as entradas maiores, mas para não deixar ninguém de fora, eu estou montando também esses outros. As minhas tiragens também são bem acessíveis, são a partir de R$ 97,00. Para ser uma tiragem com ética, com aprofundamento, com uma bagagem que eu trago. Eu não trago só para você a simbologia que eu tô vendo no tarô, eu trago toda uma simbologia do tarô, da numerologia, da psicanálise, de arquétipos, de reprogramação mental, reprogramação energética. Tem muita bagagem na qual eu consigo te entregar a partir das cartas, a partir da numerologia. Então, nunca é só uma ferramenta, é todo o conhecimento que vai junto. E por isso, sim, eu acho muito acessível R$ 97,00 para uma coisa que realmente vai te ajudar, né? Para um serviço que realmente vai te ajudar. E é isso. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar qual vai ser um dos meus próximos passos. Por enquanto, eu já coloquei aqui que eu vou fazer esse infoproduto, que vai ser agora em junho ainda. Hoje é dia 14, então ainda temos 15, 16 dias por aí. Tem 16 a 17 dias por aí pra gente fazer isso aqui e colocar pra rodar. É isso. Boa sorte pra mim, boa sorte pra você, boa sorte pra gente. Se você é taróloga e se sente sobrecarregada, você também pode se inspirar em fazer algo que você consegue ajudar a sua consulente sem necessariamente ser algo tão caro, mas que venda enquanto você tá estudando, trabalhando, vivendo, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, cuidando de você principalmente. Eu acabei esquecendo de me apresentar, não é mesmo? Eu sou Janaína Soares, numeróloga, taróloga, mentora holística. Eu trabalho, você já sabe, né? Eu já falei, com reprogramação mental e reprogramação energética, com o olhar da psicanálise também. Então, tanto YouTube, como TikTok, como Instagram, todas as redes sociais é eu, Janaína Soares, ou Império Nefertiti, que é o nome do meu empreendimento, é Império Nefertiti. E quem toma conta dele sou eu, Janaína Soares. Então, um cheiro pra você e até a próxima.